Bom dia a todos. Bom dia aos que estão presentes aqui fisicamente, aos que estão espiritualmente e aos que estão também pela internet, pelo Facebook da nossa casa. Hoje, na nossa reunião, nós receberemos o nosso amigo Lidiênio Lima de Menezes, que carrega um sobrenome muito importante para nós e a gente até gagueja. Então, Lidiênio vai nos falar sobre saúde emocional, psíquica e espiritual, que ao longo de todo esse ano de 2024, nós temos trazido mensalmente esses temas relacionados à saúde mental. Interessante que, não sei se ele foi informado a esse respeito, mas o tema casou direitinho à nossa proposta ao longo desse ano. E a nossa urgência desse tema é tão grande que no próximo ano, 2025, nós vamos continuar mensalmente com esse tema falando da saúde mental. Então, hoje nós vamos receber o nosso amigo Lidiene. Isso mesmo. Porque esse ano a gente está convidando para esse tema, que para nós ele é bem urgente. E falando em convites para estudos, a nossa casa, todos os sábados, 9 horas, nós temos reunião pública e evangelização infantil. Todas as terças-feiras, 19 horas, temos estudo sistematizado da doutrina espírita. E 19h30, reunião pública. Temos também todas as quintas-feiras, 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos. E às 20 horas, estudo da mediunidade. Temos aí portas abertas, convites feitos ao estudo na nossa casa. E nós também temos alguns projetos que queremos divulgar. Um deles é o Quintal Produtivo. Nós pedimos àqueles que puderem trazer cascas de ovos, pó de café usado, cascas de legumes e frutas não cítricas e não cozidos, para fazer a compostagem aqui para o trabalho da horta e do jardim que a casa possui. Então, quem puder vir e trazer tem o miocário também, então a gente está ajudando aí nesse projeto. Nós pedimos também, dentro dessa linha de pensar no planeta, nós pedimos que quem puder, ao vir à casa, já trazer o seu próprio copo, trazer o seu copo plástico para evitar ao máximo o uso. A casa já está usando produtos biodegradáveis, os copos descartáveis são biodegradáveis, mas incentivando as pessoas que puderem trazer o seu próprio copo. Aqui, os trabalhadores da casa, nós temos os nossos copos. Então, se quiserem trazer, inclusive deixar guardadinho aqui, os que vêm com mais frequência também pode, tá? Traz identificado e já fica aqui, porque são pequenas ações que nós vamos fazendo para que até que a gente consiga, de fato, cuidar aqui da nossa casa, né, planetária, esse planeta tão bonito que temos. E nós tivemos no domingo passado o piquenique com poesia. Nós ainda temos várias poesias que não foram lidas. Então, o nosso projeto do piquenique com poesia vai virar o café com poesia, que sempre depois da reunião nós temos uma cantina solidária e temos um cafezinho aqui nas nossas varandas, e vocês vão ver que ali vão ter também umas poesias. Então, em meio, entre um café e outro, a gente pode abrir uma poesia, compartilhar as ideias daquele poema, para que a gente faça um ambiente cada vez mais agradável. E hoje, né, nós estamos no dia 2 de novembro, e nesse dia é institucionalizado como Dia de Finados. É um dia importante, né, no nosso calendário, e um dia que a gente aproveita para reflexões. Tem uma página do irmão José chamada Saudade. As lágrimas da saudade nunca devem ser as do desespero. A saudade dos que amamos deve ser o nosso pão de cada dia, no anseio de reencontrá-los. É natural a saudade pelos entes queridos que demandaram outros caminhos além da morte. No entanto, essa saudade não pode ser convertida em doença, em inanição espiritual diante da luta que prossegue. Converter a saudade em esperança no trabalho enobrecedor é a melhor maneira de se aprender a conviver com ela. Quando não se transforma em desespero, saudade é manifestação de amor na constante lembrança daqueles que nos são incentivos à vida. As lágrimas da saudade nunca devem ser as do desespero.
A saudade dos que amamos deve ser o nosso pão de cada dia, no anseio de reencontrá-los. Porém, para que nos seja alimento a esperança, a saudade carece de assemelhar-se em nós às rosas que desabrocham entre espinhos. Em vez de amargura no coração, que a saudade daqueles que partiram nos conduz ao serviço do bem, com base nos exemplos dignificantes que eles nos legaram. Muitos espíritos se submetem ao sacrifício da desencarnação prematura no intuito de despertar os que amam no mundo para as realidades da vida imperecível. A saudade excessiva é egoísmo enceguecedor, impedindo que o homem enxergue os que à sua volta permanecem na expectativa do seu carinho. A saudade no coração que confia é feito o orvalho na corola da flor, recendendo a perfume nas manhãs banhadas de sol. Página do irmão José, do livro Lições da Vida. Então, com os nossos corações já envolvidos por essas ideias consoladoras que a doutrina espírita nos traz sobre a continuidade da vida, que possamos, sim, pensar nos nossos entes queridos que nos antecederam ao caminho da desencarnação, pensar neles com saudade, com carinho, rememorando os bons momentos e pedindo o amparo do mais alto para o conforto aos nossos corações, para o equilíbrio às nossas emoções. E nesses dias, Senhor, os irmãos que atravessam esses momentos mais dolorosos da saudade, possam ter seus corações reconfortados, possam, Senhor, agir em favor do bem, em favor do todo, em favor de si mesmo. Pedimos nesse instante, Senhor, que vibrações de paz, de harmonia, de esperança possam recair sobre cada um de nossos irmãos que atravessam esses momentos de saudade. E que durante os estudos de hoje, nosso irmão Lidiênio possa ser envolvido, intuído, para que a sua fala seja recheada de bons fluidos, de boas informações, de diretrizes seguras para o nosso equilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Agradecemos, Pai amado, uma vez mais, a nossa reunião desses instantes. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra ao Lidiane Lima, para que nós possamos refletir junto com ele. Bom dia, né? Satisfação bem grande a gente estar aqui no dia de hoje, né? Nessa casa centenária, né? A gente teve a oportunidade de estar aqui nos 100 anos da casa e a gente, casa com a irmã, né? Que isso daí tem um significado muito grande para a gente que trabalha no movimento espírita, quando a gente fala assim, a gente tá indo hoje numa casa com a irmã, né? Porque tem exatamente, né, o mesmo objetivo, busca exatamente chegar no mesmo ponto, no mesmo fim, tem as mesmas preocupações em termos de trabalho, de qualidade do trabalho, né, e por conta disso, às vezes, tem uma dificuldade de estar com mais frequência nas casas, né, porque a gente trabalha bastante no movimento espírita, mas assim, quando a gente consegue encaixar na agenda, né, não foi fácil encaixar a agenda aqui. O Guto, que quem fez contato comigo, né, ele me propôs umas datas, aí eu falei, dessas datas eu não posso, eu comecei a colocar as minhas datas vazias, né? Olha, nessas eu posso. Aí a gente conseguiu o dia de hoje como uma data comum, né, que eu podia na minha agenda e ainda estava vazia com vocês. E a gente está aqui no dia de hoje. Nos foi proposto esse tema, né, saúde emocional, psíquica e espiritual, com base nesse livro, O Despertar do Espírito. Tá? Então, assim, a gente não é um tema que normalmente eu abordo, eu trabalho, né? Então tive que correr atrás do livro,
tive que fazer a pesquisa, e a gente assim, faz as reflexões desse tema, né? Mas não de uma forma mais profunda, a gente faz assim, de uma forma mais geral. E o livro ele traz algumas questões, né? Joana de Ângeles é muito boa nisso, né? De trazer algumas questões. Então, conforme eu ia lendo, eu fui procurar tudo que falava ou de doença ou de saúde dentro desse livro, né? E aí, quando a gente foi fazendo lá as leituras, tanto na parte que ela abordava um pouco as questões da doença e também ela abordava as questões de saúde, algumas lembranças de outras leituras que eu tinha feito começaram a vir. E aí eu falei assim, eu vou começar a pontuar também com outros assuntos, né? Porque eu sempre gosto, primeiro, fazer alguma referência na obra da codificação e algumas referências com autores clássicos também da doutrina espírita, de modo que a gente possa ter assim, um enriquecimento em termos de estudo do tema que a gente está trazendo. E esse tema, assim, logo me trouxe essa possibilidade, né? Eu passo nesse aqui? Não. Desliguei. Foi mal. Ah, tá. Acho que eu já localizei onde eu passo. Clica de novo. Tá, nesse aí, né? Tá. Uhum. Ele que vai fazer voltar? Tá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente trouxe para a gente começar, né, que como o livro fala ali, né, do espírito, né, então eu fui lá pegar exatamente, se todo o livro está focado na temática relacionada ao espírito, né, a gente foi lá na base doutrinária que vai perguntar exatamente o que é espírito, né, para a gente partir lá do início mesmo, né, da codificação da doutrina espírita e todo esse processo de construção que a gente tem até chegar em Joana de Ângeles, que é bem bacana, né? Então, Kardec faz a pergunta, né, 76 aos espíritos, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Né? Aí pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Né? É interessante também, a gente só aqui abre um parênteses, que ele faz uma distinção pedagógica entre espírito e alma. Toda vez que você está lendo uma obra de Kardec, aparece a palavra alma, ele está fazendo referência ao espírito encarnado. Né? Quando ele fala espírito, necessariamente está desencarnado. Você está no mundo espiritual. Né? Então, assim, essa diferença, assim, na grande parte das vezes, a gente não tem muita diferença, mudar as palavras. Quando a gente entra e aborda a questão da parte dos desdobramentos, fenômenos de emancipação da alma, aí faz uma diferença muito grande. Quando ele está falando de alma e quando ele está falando de espírito, né? Por conta da natureza do fenômeno. Então, assim, pedagogicamente, é interessante a gente ter essas... Quer ver você ler, você fica pensando assim, não, mas espera aí, gera uma dúvida. Na hora que você pontuou, não, que alma é o encarnado, o espírito é o desencarnado, agora, né, a explicação fica clara. Então, isso é interessante, por quê? Porque foi um detalhe, né, enquanto professor, enquanto questão pedagógica, mas que no desenvolvimento do livro, em determinados pontos, vai fazer uma diferença significativa para o nosso entendimento do que ele está falando. Tá? Então, no caso aqui, o espírito é o desencarnado. Né? E aí esse ser é um ser inteligente da criação. Né? E aí a gente já pode abrir um espaço aqui, né, que quando a gente fala da questão da inteligência, né, com aquelas teorias do Gaudium, né, das inteligências múltiplas. Então, esse ser inteligente da criação, ele vai ser um ser que vai ter essas inteligências múltiplas também. Então, vai ter espírito que vai ter uma vertente mais literária,
vai ter um espírito que vai ter aquela vertente mais científica, vai ter um espírito que vai ter aquela vertente mais espacial, né? Então, assim, todas essas características que a gente tem e utiliza, né, enquanto ser humano, que faz parte da questão da inteligência, para o espírito também isso acontece. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma obra, né, de caridade, né, uma obra grande, né, ou alguma coisa assim, muitas vezes a gente vai ter orientação espiritual a esse respeito. Aí, uma coisa que assim, eu fiquei sabendo uma vez que eu fiz uma visita à Federação Espírita Brasileira, né, que a Federação Espírita Brasileira foi um projeto vindo, assim, inicialmente do ponto de vista espiritual. Era um senhor extremamente simples, que em determinado momento ele recebe, né, você manda lá para o pessoal para eles construírem isso aqui. E aí ele é uma pessoa simples, ele desenhou lá o que falaram que era para fazer, né? Ele desenhou e aí foi entregado. Aí ele, com vergonha, né? Uma pessoa simples, olha, eu tive um sonho, né? Os espíritos vieram e falaram que era para fazer isso aqui, né? Aí a pessoa lá pegou, olhou, né? Aí ele explicou por que tinham falado para fazer aquilo ali, e o pessoal da fé falou, não, realmente, a gente vai fazer isso aqui. Só que aí passou para a mão do engenheiro para fazer os projetos e tudo mais, né? Então, aquela forma diferente que a Federação Espírita Brasileira tem, né? Ela teve essa origem. Então, assim, a pessoa precisa ter, muitas vezes, até para receber uma informação, uma intuição do que fazer, né? Uma obra que vai fazer numa casa espírita, muitas vezes, né, o espírito precisa ter essa visão espacial para poder intuir a pessoa. Então, são essas inteligências, né, que a gente vai estar mais ou menos pegando, porque essa palavra inteligência vai ser importante para a gente na condução do trabalho, né? Então, é por isso que a gente trouxe, né, porque a ideia de espírito e a ideia de espírito está sempre associada ao ser inteligente. Então, assim, como que a gente utiliza essa nossa inteligência para poder fazer esse desenvolvimento, né? Aí a gente foi pegar essa questão da saúde, né? Hoje, como é que a gente pensa saúde já no mundo, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas a ausência de doença. Então, ele amplia, né, essa visão do que é a saúde, que às vezes eu não estou doente, eu estou bem, né? Só que assim, será que a gente realmente está bem, né? A gente está feliz, né? A gente está fazendo a coisa que a gente gosta, né? A gente tem projeto de vida. Então, assim, quando a gente amplia esse conceito de saúde, a gente vai ver que tudo que a gente faz na nossa vida está ligado diretamente à questão do que a gente faz, da questão, né, da saúde. E aí a gente vai ver que pode ter fulano de tal, trabalha tanto, ele não tem nem tempo para ficar doente. A gente já não vê pessoas assim, né? Ele trabalha tanto que não tem tempo de ficar doente. Passa por aí, que a pessoa cria para si, por meio do trabalho que ela faz, que é um trabalho que ela gosta, um estado de bem-estar físico e mental que não deixa ela adoecer. Que o organismo está sempre, né, passando por aquele processo de construção, de renovação, e aí ele não fica doente, né? Aí eu fui, já no livro, né? A primeira frase que me chamou a atenção foi essa, né? A energia curativa natural que existe em cada um de nós é o principal fator de recuperação. Então, todos nós temos, né, essa energia curativa natural. Essa frase me chamou muita atenção, entendeu? Assim, que a gente tem. E aí a gente começa a ver, né, voltando um pouco na doutrina espírita, né? Se Deus, quando nos criou sua imagem e semelhança, então ele já colocou em nós todos os recursos que a gente precisa para viver bem.
Entre esses recursos, a energia curativa natural. Então, nós temos essa energia curativa natural. Né? Então, como que a gente utiliza essa energia curativa natural? Então, é agora que a gente vai começar, né, a conversar sobre o tema que nos foi proposto. Então, isso daí foi uma apresentação, né? Aí, também no livro. Né? O binômio saúde e doença naturalmente se deriva das ações anteriores praticadas pelo espírito. Então, quando a gente está encarnado, né, então a gente traz com a gente uma série de experiências positivas e negativas. A gente já pode reencarnar com culpa, se a gente fez um monte de coisa errada. A gente já pode reencarnar com projetos. Né? Então, como que a gente chegou nessa reencarnação? Então, a gente, né, geralmente esquece, mas de alguma forma a gente sabe por conta daquelas vontades que a gente tem de fazer, de ser. Né? Poxa, eu tenho vontade de fazer um trabalho voluntário, eu tenho vontade, né, de cursar seguir esse caminho em termos profissionais. A gente traz, de alguma forma, essas informações. Né? E quando a gente começa a se afastar dela, a gente começa a ter uma certa angústia, a gente não sabe por quê. E aí a gente fica, pô, minha vida, as coisas estão dando errado, aí daqui a pouco eu tento ir para esse caminho, não estou conseguindo, que às vezes a gente resolve tomar o caminho que dá mais dinheiro, né? Vou por esse caminho que dá mais dinheiro, e tudo começa a não dar certo, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, a gente acaba esbarrando por um outro caminho, né? Cara, eu me achei. Era isso que eu estava procurando minha vida inteira e não encontrava. Né? Por quê? Porque a gente já trazia uma proposta de trabalho reencarnatória e que aquele caminho que a gente estava buscando a gente não ia conseguir. E nesse caminho tudo se facilita. A gente, de repente, não vai ter a mesma remuneração, mas a gente vai conseguir, dentro desse local que a gente está atuando, né, ser reconhecido. A gente vai conseguir outras oportunidades, que às vezes a gente vai se tornar um profissional de referência, vai ser chamado, né? Então, vai ter recurso por conta de palestras que a gente vai dar, por conta de cursos que a gente vai poder aplicar. Então, a gente é um caminho que aparentemente, inicialmente, parecia não ser muito remunerado, mas que a gente vai se destacar nele e vai conseguir, né, vamos dizer assim, ser útil naquele espaço, naquele local que a gente está. Então, tudo isso tem a ver, né? Tudo isso tem essa interconexão. Né? Sem perder o de si mesmo no processo de aquisição de novas experiências transpessoais e libertadoras. Não há como dissociar-se o si profundo do corpo físico. Então, né, esse espírito que habita esse corpo atualmente, né, ele assim, que a Joana de Angelis chama de si profundo, né? Vamos dizer assim, a parte mais íntima e mais interna que nós temos, até aquela parte reencarnatória esquecida, que a gente não lembra, mas que a gente traz com a gente, né? Então isso tudo não tem como separar do corpo físico. E aí a gente imagina uma pessoa que já reencarna com culpa. Né? O quão difícil é essa vida para ela se ela já entrou na reencarnação dessa forma. Então, aquela pessoa que sempre vai se achar inferior, né? É aquela pessoa que sempre vai ter dificuldade, né? Ela sempre vai estar achando que ela merece o sofrimento. E aí você, mas, né, não tem lógica, né, da tua vida, por que você acha que você merece sofrimento? Né? E ela acredita naquilo fielmente porque ela já reencarnou com culpa. Então, até que ela consiga trabalhar nesse eu profundo, essa coisa da culpa, ela não vai conseguir, né, vamos dizer assim, se libertar totalmente e ter uma saúde plena. Daquela pessoa que vai viver doente, né? Por quê? Porque está sempre se autoalimentando nesse processo. Né? Tendo-se em vista que é o gerador das moléculas constitutivas das células, que são organizadas dentro dos modelos de que necessita para o autocrescimento. Aí a gente vai lá em André Luiz, né?
quando falar o modelo organizador, né? A gente vai reencarnar, o que a gente vai precisar nessa reencarnação? Então, o nosso organismo ele é pensado para as nossas necessidades. Então, quando a gente reencarna, a gente vai reencarnar com um organismo que vai atender às nossas necessidades. Então, esse organismo vai vir certinho para a gente, para aquilo que a gente programou, para aquilo que a gente pensou para essa reencarnação. Ah, mas eu não queria uma doença de nascença. A gente não lembra que queria uma doença de nascença. Mas quando a gente fez lá, né, a nossa programação, a gente não coloca essa doença, que essa doença vai me ajudar a educar esse ponto meu que é complicado. Né? Então, a gente sempre abusou do açúcar, né? Aí, numa determinada reencarnação, não, já quero vir diabético de criança. Porque para começar, né, desde lá do começo, a não abusar. Então, são situações em que a gente vai precisar vivenciar, vai precisar passar, por quê? Para que o espírito, que é o ser inteligente, aprenda, e a partir do momento que a gente aprende, a gente não esquece mais. A vantagem do espírito é essa. O espírito aprende e não esquece mais. O corpo, às vezes, não deixa o espírito se manifestar totalmente. Então, quando a gente começa a envelhecer, então, né, que as doenças do corpo começam a chegar, o Alzheimer começa a vir, as dificuldades, a memória começa a cair, não é o espírito que está perdendo a memória. É o corpo físico que já não deixa mais o espírito lembrar de tudo. Então, por isso que quando a gente tem essas noções, né, tem que o tempo todo estar praticando, o tempo todo tem que estar exercitando, né? É bom fazer palavra cruzada, é bom fazer isso, é bom fazer exercício físico. Para quê? Para a gente, né, fazer com que o nosso organismo fique sempre mais vivo o possível, né, mais vivo possível, para que a gente possa, o espírito possa se manifestar à vontade. E a gente lembrar, ter as boas situações e tudo mais. Né? Então, todo mundo vai passar por essas dificuldades, o organismo vai se deteriorar com o tempo mesmo, vai se desgastar, tipo uma máquina, se desgasta com o tempo, mas a gente pode, tomando os devidos cuidados, fazer com que ele seja uma máquina, ainda que desgastada, muito produtiva durante muito tempo. Né? Então, isso é importante. Né? Aí, vamos lá. Aí, lá naquele texto, a palavra parecia a questão, né, transpessoal. Né? Aí eu falei, o que é transpessoal? Caracteriza-se por ser uma experiência que, segundo Ash e Vaughan, né, pode definir-se como aquela em que o senso de identidade ou do eu ultrapassa, né? Então ele diz lá, trans é passar, ir além, o individual e o pessoal. Então, transpessoal é tudo aquilo que vai além do indivíduo, né? A fim de abarcar aspectos da humanidade, da vida, da psique e do cosmos. Olha, se a gente vai além, né, a questão transpessoal é ir além, que vai, né, os aspectos da humanidade, a relação eu e o próximo, né, ama teu próximo, amarás ao teu Deus, né, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, humanidade, de vida, né, a gente ter consciência do que a gente está fazendo aqui enquanto espírito encarnado. Da psique, né, que é essa parte toda da psíquica, né, e do cosmo, que vai além, né, que a gente está integrado no universo. Então, a gente não está integrado ao planeta, a gente está integrado ao universo. Né? Então, a gente tendo essa consciência, né, ela é muito bacana, né? É bom para a gente. Aí a gente vai fazer agora uma volta, vamos lá, em 1911. Em 1911 foi publicado o livro No Invisível, de Leon Denis. Né? E nesse livro, né, Leon Denis aborda a seguinte questão, né? A vontade de aliviar, de curar, de sermos, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. Lembra aquela força que ela falou? Né? Então, aqui ele já dá uma explicação, né, para a gente aqui. Né? O remédio para os nossos males está em nós.
Um homem bom e sadio pode atuar sobre seres débeis e enfermiços, regenerá-los por meio de sopro, pela imposição das mãos. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? E mesmo mediante objetos impregnados da sua energia. Semana passada, lá em São João, fiz uma palestra sobre Paulo, né? E era um recurso muito utilizado para aquelas pessoas que conviviam com Paulo para curar. Quando eles não podiam levar o doente até Paulo, eles levavam um pano, né, um lençol, alguma coisa, um lenço daquela pessoa, encostava em Paulo e levava e colocava no doente e curava. Então a gente vê, né, a gente pode impregnar, inclusive, as questões. Aí, por exemplo, né, quando a gente está tomando um medicamento, né, esse medicamento está junto da gente na hora que a gente faz o culto do Evangelho no lar. Porque aí a gente vai estar impregnando com essa energia magnética aquele medicamento também para que ele seja melhor absorvido no nosso organismo. Inclusive, até tem um ponto desse livro que o Leon Denis ele fala, né, que naquela época eram os vidros de medicamento, né, assim, que era bom até colocar o vidro de medicamento próximo ao doente. Porque o próprio fluido, né, o líquido do remédio tem a parte fluídica e as partes fluídicas se comunicam também. Então, mesmo a pessoa estando do lado do vidro do remédio, ainda tem uma atuação fluídica desse medicamento. Né? Então, assim, ele faz umas abordagens bem interessantes dessa questão de saúde, de doença, de cura. Né? Seres débeis... por imposição da mesma mediante objetos impregnados de sua energia. Opera-se mais frequentemente por meio de gestos, denominado passes, né? Rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais, conforme o efeito, calmante ou excitante, que se quer produzir nos doentes. Este tratamento deve ser seguido com regularidade e as sessões renovadas todos os dias até sua cura completa. Aí ele vai um pouquinho além, né? Mas não tem passe todo dia na minha casa espírita, né? Não tem reunião pública todo dia que eu possa levar a pessoa para tomar passe. Não tem visita aos enfermos todo dia. Como é que a gente vai fazer isso, né? Aí ele completa aqui, né? Pode assim a pessoa, pela automagnetização, tratar-se a si mesma, descarregando com auxílio de passes ou de fricções aos órgãos enfraquecidos, impregnando-os das correntes de forças desperdiçadas das mãos. O que a gente faz quando a gente está passando, já está enjoado? É quase que automático, né? É esse processo que ele está falando. Então, se a gente está com dor de cabeça, nós vamos mentalizar Deus na hora que a gente faz isso, né? Estou enjoado? Vamos mentalizar Deus na hora que a gente faz isso, né? Então, assim, exatamente, né? Essa energia que movimenta, né? A fé vivaz, a vontade, a prece e a evocação dos poderes superiores amparam o operador e o sensitivo. Quando ambos se acham unidos pelo pensamento, né? E pelo coração, a ação curativa é mais intensa. Então, por isso que normalmente é importante a gente se preparar para o passe, né? Porque exatamente para haver essa interação, para ser mais intenso. Então, a gente está vendo hoje aqui um pouquinho, né, de como funciona tudo isso. Então, a base dessa, a gente está vendo, a ideia já existe, ela é antiga, né? Ela vai sendo aperfeiçoada. Né? Conforme a gente vai, a nossa ciência vai avançando, os nossos conhecimentos vão avançando, a gente vai entendendo cada vez mais e melhor todo esse processo que a gente já está vendo. Então, a gente teve lá Livro dos Espíritos, 1857, né? Leon Denis, 1911, e a gente vai passando por esse processo aí, né, de conhecimento. Então, a gente volta agora para a Joana de Ângeles no livro que a gente está usando como referência. Então, ela diz o seguinte: a saúde legítima não é algo que se busca fora da própria realidade. Né? Qual o medicamento que se encontra numa farmácia aguardando ser utilizado?
Trata-se de um esforço que o paciente tem o dever de empreender, a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros, da natureza e das suas leis, de modo a identificar-se com o seu eu profundo e avançar no rumo das conquistas íntimas, imponderáveis e valiosas para a sua harmonia. Então, precisa haver um esforço do doente para que esse processo de cura aconteça. Tá? Não vai existir um medicamento mágico, não vai existir, né, nada que vá auxiliar essa pessoa se essa pessoa efetivamente não quiser ajuda e estiver bloqueando qualquer ajuda. Quer ver? A pessoa está tomando remédio, eu já tomei tudo quanto é remédio e não fico bom. Aí um belo dia eu encontro o fulano na praia. Pô, depois que eu encontrei o fulano lá na praia, sem querer, um amigo que eu não via há 20 anos, não é que eu melhorei? Né? O que é que houve? Uma modificação interna. Então, na hora que há essa modificação interna, a saúde começa a acontecer. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse momento de modificação interna para a gente começar a modificar o nosso quadro. Tá? Isso é importante. O seu psicoterapeuta é alguém que lhe ensina o método. Né? Então, a gente vai buscar alguém para ajudar. Porque às vezes a gente está numa situação, e aí, por exemplo, o atendimento fraterno utiliza um pouco essa metodologia. Né? Quando a gente está... Vamos imaginar que a gente está numa sala, num ambiente muito bagunçado. E aí você para naquele local, caramba, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Né? Está tudo tão fora do lugar que você fica, né, fica completamente perdido e não sabe como começar. E aí, às vezes, você fica tanto tempo pensando em como vai começar, aí chega alguém, pô, é para arrumar isso aqui? Aí começa a mexer nas coisas aqui assim, vamos lá, pega ali, tira, pega a vassoura. E aí você começa a fazer, né, aquilo assim, meio que nem sabendo por quê, mas começa a fazer. E aí, daqui a pouco, você começa a ver que o negócio começa a ficar arrumado. Então, enquanto você estava pensando, como é que eu faço, para onde que eu vou, o que é que eu pego, não sei o que, alguém chegou fazendo e modificou aquela disposição que você estava, né? É o que o psicoterapeuta faz. Né? Você está lá perdido, eu não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá, não sei. Aí, o que é que ele faz? Ó, vamos dar uma mexida nisso aí? Aí começa a fazer você mexer das coisas, né? Aí você vai falando lá com ele, mexe aqui, mexe ali, e aí ele vai te conduzindo de forma que você vá achando o caminho. Porque se você não quiser achar o caminho, ele vai ficar. Né? Então chega um ponto que você começa a achar o caminho, poxa, realmente, né? Aí você começa a ter essa modificação. Então, isso é importante a gente ter essa visão, né? De que o doente, o paciente, né? Ele faz parte desse processo de cura. E aí a gente percebe, né? Mas e a pessoa que tem problema mental? Né? Que muitas vezes não tem noção exata daquilo que ele está vivendo. Mas ele é um espírito em evolução. Então, a gente pode, muitas vezes, conversar com o espírito. A gente não vai conversar com o corpo, porque o corpo está adoecido. Mas a gente pode conversar com o espírito. Porque o espírito, como ser inteligente da criação, ele vai poder acionar energias que vai auxiliar até para ficar mais tranquilo. Então, são esses recursos, né, que a doutrina espírita vem mostrando para a gente de como movimentar, de como utilizar, como que a gente fortalece e amplia esse processo de cura. Né? O trabalho, porém, é pessoal e intransferível, exigindo interesse consciente e pleno pela conquista da harmonia, antegozando passo a passo a alegria de cada degrau conquistado e daqueles que deverão ser vencidos. Eu não saio, né, num passe de mágica do estado de doença para um estado de cura. Mas a gente tem que aprender no passo a passo. Alguém que já teve algum problema muito grave de saúde?
Eu já tive 2, né? Um foi uma crise de hérnia que me deixou sem andar, né? Uma hérnia de disco, e o outro foi uma febre que até hoje ninguém sabe qual foi a causa. Eu fiquei 12 dias internado. Vou pegar o exemplo desse da hérnia de disco. Né? Quando eu tive o problema da hérnia de disco, eu fiquei sem andar, porque eu não conseguia deitar, eu dormia debruçado na mesa. Eu botava o travesseiro da mesa, debruçava e dormia, que era a única posição que eu conseguia assim, de recostar alguma coisa. Né? E, assim, conforme o tratamento foi feito, né, eu consegui um bom médico, aquela coisa toda, né? Conforme o tratamento ia sendo feito, né, chegou um ponto, bom, você recebeu alta, mas o cérebro não acreditava muito nessa alta. Estou com medo, não sei o quê, e se tiver de novo, e se voltar, né, ficar sem andar de novo. Aí ficava aquela situação, né? Aí eu falei, não, peraí, né? A gente tem que buscar e raciocinar, usar essa inteligência a nosso favor. Primeiro, eu vou voltar a ser o que eu era? A hérnia de disco ainda está aqui comigo até hoje. Não vou voltar a ser o que eu era. Então, não posso querer fazer exatamente tudo que eu fazia antes. Só que no ponto que eu estava também, ainda não era o ponto que eu podia chegar. Então, assim, eu tenho que vagarosamente descobrir qual é o meu novo limite. Que agora eu tenho um novo limite. Qual é o meu novo limite? Então, foi um processo, eu calculo em torno de 2 anos, até eu descobrir qual é o meu novo limite. Então, hoje as pessoas veem, eu vou pegar uma mesa, não, cuidado com o teu problema de coluna. Pode ficar tranquilo que eu sei que essa mesa eu posso pegar. Agora, quando você fala assim, pega 5 quilos lá do fundo da mala do carro, eu pego a vassoura, puxo 5 quilos para cá, porque essa coisa de fazer assim, pegar um peso lá na ponta, essa é complicado. Essa eu tenho que tomar cuidado. Então, a gente vai aprendendo os limites. A gente vai aprendendo, né? Qual é o nosso ponto? E assim, com isso, né, mais os tratamentos, né? Pilates, natação, que vai fortalecendo musculatura, né? E liberando-se. Estou há 4 anos sem tomar um remédio para dor. Então, assim, é né, esse olhar, né, que a gente vai vendo. Assim, respeita o corpo. Para que eu vou abusar? Para que eu vou inventar coisa que eu não sei, que eu não posso fazer ou que eu posso ter problema? Né? Agora, qual é o meu novo limite? Respeitar o meu limite. Quando eu cheguei perto desse limite, opa, acende a luz vermelha, toma cuidado, né, dá um passinho para trás, né, assim, para a gente não voltar para uma crise. Então, esse processo de aprendizado que o espírito vai guardar para a vida. E aí hoje, quando eu olho para uma pessoa mais nova que faz, olha, toma cuidado com a tua coluna. Depois que você perde ela, é complicado, né? Busca fazer um exercício, busca fazer o que você quer, faz um trabalho mais preventivo para você ampliar esse tempo que você tem. De vez em quando eu olho para alguém assim, mexendo em alguma coisa meio de forma... Eu falo, toma cuidado, que depois que você perde é complicado. Então, a gente vai orientando com uma experiência que a gente teve, que foi complicada, né? Mas a gente aprende e segue. Né? Aí, continuando aqui. Quando se crê que a enfermidade é uma desgraça, olha só como que o Jonas de Ângeles começa, né? A gente, não, o que eu tenho é uma desgraça, não me deixa fazer nada, né? Que a tudo impede, ela que assim se manifesta. Se a gente acredita que aquilo é uma desgraça, que não deixa a gente fazer nada, o que a gente faz? Nada. Porque a gente acredita nisso, né? E aí a gente não vai fazer nada, né? Gerando embaraços e até imobilizando o paciente. Então, olha só que ponto que a gente chega. Né? A gente, quando começa a alimentar esse tipo de ideia, a gente chega a um ponto que a gente fica imobilizado, que a gente não consegue fazer mais nada. Né? Se, no entanto, a visão é otimista e rica de resignação dinâmica, eu gostei do dinâmica que ela colocou ali, né? Porque a gente usa resignação, às vezes a gente confunde resignação, né? Que resignação, conforme diz lá o Evangelho, é o consentimento do coração.
Só que se ela é um passivo, a gente também não faz nada. Então, a resignação, né, é um consentimento com o coração, mas ele tem que ser dinâmico, né, para que a gente avance, a gente caminhe, né, para a gente fazer alguma coisa. Que não se submete ao seu impositivo, mas luta por superá-lo, transformando-se em experiência positiva para que os objetivos existenciais sejam alcançados. E todo mundo vem para essa vida com um objetivo existencial, né? Ele vai ser alcançado ou ele não vai ser alcançado? Qual é esse objetivo existencial? Eu me lembro uma vez, eu participo de uma reunião mediúnica para a Comerge, lá no Sérgio, e o Zé Grosso, ele deu uma mensagem assim, que foi muito interessante. Ele falou assim, que às vezes, né, a gente fica lamentando, o fulano, né, ele excelente trabalhador, se afastou do trabalho de Comerge, ciclano, né, ele agora está outra coisa, não está vindo mais para a Comerge, né? Você sabe por que ele precisou se afastar? E se ele se afastou para realizar o objetivo da reencarnação dele? Aí todo mundo deu aquela, né? Caramba, né? Que às vezes a gente está num trabalho durante um tempo que é para a gente se abastecer. Mas que o nosso objetivo reencarnatório não é aquele trabalho. E aí a gente, quando, né, dá uma afastada, por quê? Porque a gente tem, né, um objetivo existencial. Então, qual é o nosso objetivo existencial? A gente tem que se perguntar. Enquanto a gente não tem resposta, vamos trabalhar. Porque vai que o nosso objetivo existencial seja a gente aprender com a dor. Então, a gente trabalhando, né, a gente vai, vamos assim, ganhando, né, resistência, se preparando, para quando a dor vier, aquilo fica uma coisa mais tranquila de administrar. Então, a gente passa um tempão achando que não tem, né, está fazendo tudo certinho. Aí, quando vem a prova de verdade, o meu objetivo existencial, vem para trabalhar resignação. Eu faço, né, convivo com um monte de gente resignada, aquela coisa toda. Faço uma palestra linda, maravilhosa sobre resignação. Aí vem a dor para mim aprender a ser resignado. E aí, o que eu faço? Eu vou para aquele estado, né, de achar que aquilo é uma desgraça, que veio atrapalhar a minha vida, que me tirou do trabalho que eu fazia, que me afastou das pessoas que eu gostava, ou eu vou ter essa visão, né? Peraí, resignação ativa, opa, isso daí existe para alguma coisa, o que eu tenho que aprender com isso, né? E se eu estou aprendendo com a dor que eu estou passando, como é que eu posso ensinar, o que eu posso ensinar ao meu próximo com a dor que eu estou passando? A resignação. Então, deixa eu trabalhar a resignação para ensinar a resignação. Eu tanto falei de resignação, agora está na hora de eu mostrar como é que é, né? E aí a gente cumpre o objetivo da nossa encarnação. Então, são essas coisas, né, que a gente, de vez em quando, a gente tem que fazer uma pausa, tem que avaliar, enquanto tem oportunidade, se preparar. Porque a gente nunca sabe qual é verdadeiramente o objetivo da nossa encarnação, né? Mas a gente sempre tem algumas pistas, né? Então, uma coisa que eu sempre faço assim, né? Foi uma pergunta que em determinado momento da minha vida surgiu na minha cabeça, né? Quando a gente começa a falar de reencarnação, de que a gente tem um objetivo, de que não sei o que, um dia eu me perguntei, por que eu nasci, né? Eu sou terceira geração de uma família espírita, e o primeiro passeio que eu fiz foi no Centro Espírita Caminhamos com Humildade. Primeira vez que eu saí de casa. Eu fiz essa pergunta para mim, né? E aí, peraí, se é da terceira geração de uma família espírita, do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, eu nasço, o primeiro passeio que eu faço é no Centro Espírita Caminhamos com Humildade, algum compromisso eu assumi para mim, e assim, para mim eu já sei qual é, porque né, a bandeira do centro é caminhar com humildade. O que eu tenho que trabalhar? O orgulho que eu tenho. Então eu já sei perfeitamente por que eu estou lá, no campo individual. Enquanto, assim, eu não sei o que vem de prova para mim. Então vamos trabalhar, vamos se preparar, porque o dia que vier eu quero estar mais bem preparado do que eu estava quando eu reencarnei.
Então, são essas, né, essas reflexões que a gente faz da nossa vida e que vai, né, que aqui também tem humildade no nome, né? E caridade, né? Então, por que a gente veio parar aqui? Como que a gente veio parar aqui? A gente foi acolhido pela caridade e virou trabalhador? A gente nasceu aqui dentro? Né? Como que... Isso tudo, né, faz parte, assim, é uma construção de saúde que a gente está fazendo quando a gente avalia. E aí eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um treinamento com o pessoal do CERJ, né, ajudando a aplicar sobre atendimento fraterno, e aí uma pessoa, né, que quando a gente falou, né, que a pessoa que se reconhece, né, chega no atendimento fraterno, se reconhece que percebe a ajuda que recebeu, ela pode um dia virar trabalhador. Aí uma pessoa levanta, eu sou exemplo disso. Né? Aí ela falou, eu cheguei precisando de atendimento fraterno. Fui acolhido pela casa, né? Me identifiquei com o trabalho da casa, me restabeleci, melhorei, desenvolvi o sentimento de gratidão e quis trabalhar daquele trabalho que me acolheu. Aí hoje eu estou fazendo um curso aqui para poder melhorar. Então a gente começa a ter essa consciência, né, de que o trabalho que a gente está fazendo, o benefício que a gente está recebendo e está gerando, né, a gente vai recebendo e vai produzindo para ficação, né, essa sanidade que a gente tanto fala, né? Até uma coisa que eu costumo usar, uma expressão que eu costumo falar, né, que hoje em dia a gente tem a insanidade da vida saudável, né? Pessoas chegam à insanidade de querer uma vida saudável. E aí, assim, um exemplo disso, minha filha chegou indignada, estava na academia, aí uma menina com tosse perguntou, já tomou? Não, ela estava tossindo direto, aí alguém perguntou para ela, já tomou xarope para tosse? Ela falou, não, porque tem açúcar. Né? Então, assim, os extremos que a gente chega para ter uma vida saudável, porque ela está querendo ter a vida saudável, mas aceitava ficar com a tosse, até porque existe xarope sem açúcar, né? Então, é uma questão da pessoa procurar. Né? Mas são essas questões que a gente chega até um ponto que a gente fica, de certa forma, insano, né, por aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, da vida, de como a gente vive, de como a gente faz. A gente tem que viver 100% para o trabalho, de caridade, para o trabalho espírita, mas quando a gente começa a ver isso, a gente tem que ter um momento que a gente vai fazer caridade com a gente mesmo. Né? Então, a gente tem que ter o nosso momento de pausa, o nosso momento de reflexão, o nosso momento de lazer. Tem. E esse momento tem que ser respeitado também. Né? Então, a gente consegue fazer essa situação. A autocompaixão, a autocomiseração tem que ceder o passo à autoestima, né? A autovalorização, de forma que todos os investimentos da vida sejam convidados a realizar os papéis para os quais existem nos diversos painéis da vida. Então, ela fala, né, que tudo que a gente quer compaixão, né, quer que os outros entendam o nosso sofrimento, né? Aquela pessoa que gosta de fazer vítima, né? Eu sou coitadinha, tudo dá errado na minha vida, né? Então, a gente tem que transformar, né, em autoestima e autovalorização, de forma que todos os investimentos da vida, isso é interessante, né? Tudo que a gente faz é investimento na vida. Então, como que a gente está investindo na nossa vida? Né? E na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Né? Sejam convidados a realizar os papéis para os quais existem os diversos painéis da vida. A esse desempenho resulta da contribuição do ser humano, que está sempre convidado a mudanças, acrescendo com as conquistas realizadas e encontrando novos campos a joeirar, o que torna mais digno de viver. Né? E aí a gente vai ver, né, que a pessoa que tem saúde vive mais. Então, assim, como que a gente faz para viver mais, né? Para conseguir saúde? Então, aí a gente está vendo todo esse processo. É quando a gente faz investimentos na vida, quando a gente se fortalece,
quando a gente está preparado, né, quando a gente busca, né, alguma coisa. E aí é interessante, né, a gente recebe muitos casos, né, que a pessoa está exatamente nesse momento totalmente perdido, né? E a gente tem, de forma recorrente, recebido da nossa mentora espiritual da casa, que para essas pessoas que chegam com a mente muito perturbada, que a gente ofereça um trabalho na Casa Espírita manual mesmo. E a gente tem lá no Caminhamos, o que a gente assim, o Caminhamos tem uma característica, né, que muita gente confia no Caminhamos e doa muita coisa para o Caminhamos, né? E a gente tem sempre muita coisa para separar, muita coisa para, né? E a gente assim, separa, a gente atende a nossa necessidade, a gente distribui para as outras instituições, né? Até o material hoje que a gente chama de inservível, já tem uma pessoa que compra que ela tem um local para vender, a gente doa para uma pessoa lá que ela recolhe pano na rua, que ela tem um local para vender, entendeu? Então, assim, então a gente consegue fazer isso para oferece esse trabalho para essa pessoa. Separar pano velho, não tem problema, né? Separa. A pessoa tem que começar a sair, né? Tirar as primeiras tralhas do caminho, né? Então ela precisa voltar a perceber a utilidade da mão, né? Aí a pessoa vai fazer um comentário, vai fazer outro, vai tirar ela daquele momento, daquele estado que ela se encontra, né? Até daquele comentário, puxa, a pessoa tem coragem de doar essa roupa toda rasgada e toda suja, né, para o pobre, né? Quem vai usar isso? Não dá nem para pano de chão. Até esse comentário, né, que vê que tem gente que é tão egoísta, né, que não consegue nem perceber uma coisa que vai ser possível utilizar pelo outro, né? Ou manda para lá fingindo que eu estou fazendo caridade, né? Então mas até esse comentário é saudável para essa pessoa, que vai tirar ela daquele ambiente mental que ela vive e vai levar ela para um outro lugar, né? Você vai para uma outra realidade. E aí eu estou agradecendo, né? Com isso, ficou escura a foto, mas não tem problema não. Duas coisas, né? Antes da gente terminar. A primeira é o seguinte: alguém tem alguma referência escrita de que Jesus algum dia ficou doente? No dia que Jesus saiu, foi lá para o canto orar porque estava com dor de cabeça. No dia que Jesus saiu para orar. A gente não tem referência de Jesus doente. Por quê? Porque ele sabia utilizar todos esses recursos a seu favor. Ele tinha um corpo físico, né? Mas ele utilizava todos esses recursos a favor, de modo que o corpo físico dele nunca respondia a nada relacionado à doença. Porque estava sempre respondendo atitudes constantes relacionadas à vida. Ele vivia intensamente, vivia 100%, né? Então, por isso que Jesus... E aí, tamanha era essa energia que ele possuía, esse conhecimento que ele possuía, que curava facilmente pelas mãos, como a gente viu aqui. Utilizava essa energia, né, para curar cego, para curar os outros, atingir os outros de forma fácil. Né? Então, Jesus é o exemplo maior que a gente tem. Né, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Né? E aí, antes de agradecer, infelizmente, a foto ficou um pouquinho escura, mas eu botei aqui no final essa foto propositalmente. Oi? Essa árvore que está aqui, eu ganhei a muda no centenário, o ipê amarelo. Né? Essa daqui foi plantada pelo meu pai. Eu tenho uma outra nesse mesmo terreno que foi a que eu levei e que eu plantei. Então, essa foi a que foi plantada pelo meu pai e ela está assim hoje. Né? Ela tem um crescimento lento, não sei se é por conta do clima lá. Ela está mais ou menos na altura desse teto aqui, né? Então tá. Mas assim, então é uma árvore que a gente ganhou aqui, eu falei assim, vou colocar lá no finalzinho, né? Porque assim, foi a proposta, quem pegar, plante, né? Nós plantamos 3, uma infelizmente não vingou. Mas as outras 2 estão vivinhas da Silva lá, tá bom? Então a gente agradece a oportunidade. Tem 11 anos essa árvore. Então a gente agradece a oportunidade que a gente possa tentar em outras vezes. Muito obrigado.
E nós também agradecemos, né, ao Lidiênio, que vem de uma família muito querida nossa aqui. Ele, o pai, os irmãos, a mãe, né? São todos muito queridos aqui da nossa casa co-irmã. Então, que a gente possa aproveitar todas essas informações, né, pautadas na ciência, na doutrina espírita, no Evangelho e nas experiências que todos nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar mais uma vez nessa reencarnação. Então, com esse sentimento de gratidão, nos coloquemos nesse instante, procurando fixar os nossos pensamentos, a nossa vontade, no momento presente, que é um momento de gratidão. Podemos perceber a natureza em nosso entorno, pássaros cantam, a natureza também nos sugere um pouco de paz, pararmos um pouco e refletirmos na bênção da vida. Vida essa que não se esgota no túmulo, que segue além da experiência física. Começa antes dela e segue após ela. Então, que nesses instantes de gratidão, possamos colaborar de alguma forma nesse planeta onde estamos matriculados, pois que também é uma escola. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e amigo, aos nossos mentores que nos conduziram até aqui, aos mentores desta casa, desta reunião, porque é enorme o número daqueles que trabalham por nos auxiliar nessa experiência física. Com os corações agradecidos, aqui nos colocamos, Senhor. Que as energias aqui geradas possam socorrer, possam acalmar, possam confortar os corações no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, terminado esse primeiro momento, nós iniciaremos o momento do passe, que é individual e não é obrigatório. Aqueles que desejarem receber o passe permaneçam no salão, auxiliem com os pensamentos, com o silêncio, com as boas vibrações. E os que não desejarem receber o passe podem aproveitar aí o entorno da nossa